Ativismo digital é uma forma que as pessoas que estão na esfera da internet encontraram para poder fazer o debate da política, para poder fazer o debate de segmentos como direitos humanos, meio ambiente, cultura. É um recurso, o refúgio daqueles que não se sentem representados por esse discurso que é hegemônico no país, que é um discurso único que é dominado por 7 famílias. Poderia ser simplesmente o simples fato de cuidar de uma ideia, de pensar nela, de ter essa ideia elaborada que possa contribuir para formar outras ideias na cabeça de outras pessoas. É uma forma de fazer jornalismo, fazer comunicação nas redes, usando as tecnologias e as redes para envolver mais pessoas nas causas que a gente acredita. Assim. Uma câmera na mão e muitas ideias na cabeça. Com a crescente evolução da conexão virtual, a mídia alternativa ganha novos espaços e coloca em xeque mais uma vez a histórica hegemonia dos grandes meios de comunicação. Uma trincheira de múltiplas vozes e bandeiras. O ativismo digital é algo recente, né? Se você for ver, a internet é coisa da década de 70, né? Ela vai evoluindo até se transformar no que a gente conhece hoje, www, essa internet que você baixa música, vê filme, põe foto, né? Os blogs mesmo são um fenômeno da década passada. Os primeiros blogs no Brasil são de 2003, 2004. Então isso é coisa muito nova. Redes sociais, que a moçada fala tanto em redes sociais têm 10 anos. Twitter é 2006, Facebook é 2007, né? Então é uma coisa muito recente. Isso é uma brecha tecnológica, graças à genialidade humana, ter feito a internet, ter feito essas ferramentas, ter permitido essas redes compartilhadas, né? E esse fenômeno está crescendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil mesmo você já tem 60% da população com acesso à internet. Ativismo digital é uma alternativa à comunicação que se faz nos grandes meios tradicionais de imprensa. Talvez nem todo mundo saiba, mas o jornalista, eu sou jornalista profissional. Quando vou trabalhar por um jornal, por uma televisão, por uma rádio, há toda uma rede de interesses ali. Eu não tenho liberdade para fazer exatamente o que eu gostaria. É como se fosse uma linha de produção. Tem o dono da empresa com seus interesses, ele tem coisas que ele quer que saiam, outras que não. E tem também o editor, o subeditor, uma rede de pensamentos e principalmente o interesse do dono do meio. O ativismo digital permite que o cidadão faça comunicação sem intermediários. Isso se faz no Brasil e no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem uma profusão de sites e de blogs, na Argentina, na Europa, principalmente nas questões de ecologia. Então, os grandes meios amarrados pelo interesse econômico, às vezes não podem tratar de certos assuntos que os blogs podem, os ativistas digitais podem. Não quer dizer que você vai excluir a comunicação profissional, as pessoas vão continuar trabalhando, mas eu acho que é uma riqueza. Você não depende só da Globo, a Globo não fala mais sozinha no Brasil, tem outras pessoas falando, são mais vozes falando, principalmente isso. Eu não sei se tu pensasse ligando a televisão num dia desse qualquer, xingando a programação, sentado no seu sofá, numa preguiça do cão. Porque tudo é tão igual como as pessoas não são. Sempre é o mesmo sotaque, quem dá a informação. E se alguém falou, gente, pode ver que é gozação. Pega o controle remoto, vai de botão em botão, procurando um bom debate ou uma contradição. Pense num troço difícil nessa radiodifusão. Essa rede virtual se soma a essas experiências de sindicatos, se soma a essas experiências de trabalhadores rurais, se soma às experiências da juventude, né, que está produzindo muita coisa. E é isso que permite fazer um contraponto à mídia convencional que não é regulamentada. Então, aqui a resistência. E essa resistência, ela não basta apenas você criar um blog, você contrapor os fatos do discurso hegemônico, mas também você lutar por políticas públicas e lutar contra esse monopólio que é inconstitucional. Então, o mediativismo, ele é o combate através da informação e através das políticas públicas. Hoje, por exemplo, essa galera que representa esse mediativismo, os blogueiros progressistas, os jornalistas livres, o Mídia Ninja, enfim, e os jornalistas independentes que estão atuando nas redes sociais,
eles têm também, a maioria tem como meta lutar pelas leis da regulamentação de 88, que nunca foi regulamentada, a Constituição, né, neste setor. É por isso que a grande mídia age sem pudor, passando por cima de todas as regras, achando que é dona do país, inclusive perpetrando com outras forças um golpe no país. Então a gente é um foco de resistência nesse setor. Se fosse ver de verdade como as coisas certas são, era só mudar de canal e ver outra versão. Seja do crime, do jogo e até da votação. A emissora é quem ganha, direito de transmissão. Tá ali porque o Estado lhe cedeu uma concessão, que lhe dá algum direito, mas também obrigação. Só que devia ter regra, não é brincadeira não. Garantir a todo mundo liberdade de expressão. Pelo menos é o que fala a nossa Constituição. A internet permitiu abrir um espaço para opiniões críticas. Coisa que a mídia tradicional não faz, a internet permite criar um contraponto, né? Isso ganhou força no Brasil. Hoje você tem uma blogosfera brasileira que tem capacidade de interferir na política, né? Tanto é que incomoda os grandes grupos de comunicação. Volta e meia os grandes grupos de comunicação estão descendo o cacete num blog, numa rede social, porque incomoda. Eles antes falavam sozinhos, agora tem mais gente falando. Serviço de internet, banda larga, sempre à mão. Podendo também entrar em forma de concessão. Um jeito de garantir universalização. E com a propriedade dos meios de difusão, nem vertical nem cruzada, para acabar com concentração. Vamos democratizar para toda a população. Por exemplo, no caso do acidente aqui em Minas, a tragédia da Samarco, os grandes meios, inclusive, nem falavam o nome, Vale do Rio Doce ou Samarco. O ativismo digital pode ir lá e falar, olha aqui, ó, a empresa que cometeu ou que tem responsabilidade pelo acidente é essa aqui, o logotipo está aqui. Porque eu não sei se você repara, nas televisões não sai o logotipo da Vale, aliás, se fala Samarco, por que não se fala Vale do Rio Doce? É uma empresa privatizada. Se fosse a Petrobras, eles falariam Petrobras. Como é uma empresa privada que anuncia nos grandes meios, eles não falam. É só um exemplo. O ativismo digital permite furar esse bloqueio. Vou embora hoje, Otávio. Nunca mais eu volto aqui. Vocês trabalham aqui, não? Hã? Mora aqui, não? Você mora aqui? A minha casa era ali, moço. Onde é que tá aquele carro ali? Ó? Não, tem daquele carro aí. Pouco naquele gás verde lá, ó. Ali que era meu... Nós trabalhando e recebendo a notícia do DDC. Eu só tenho uma certeza de uma coisa, eu não tenho mais nada, né? Só tenho minha família. Não tem mais nada. Nada. Uma vida essa marca que eu minha vida. Eu espero que me dá menos um barraco pra mim pôr minha família. Bora. 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 Olha o que mais, hein? Olha o que. O que caracteriza a internet é a velocidade e a construção de redes de forma muito visível. E o que a gente tem hoje na ação da blogosfera é isso que diferencia do jornalismo profissional. Você tem que fazer as coisas muito rapidamente, o leitor ele quer saber sempre de análise de coisas que estão acontecendo ali na pinta do lance, e isso caracteriza de alguma forma um pouco o jornalismo que se faz em redes de internet. O desafio desse momento é justamente empoderar o cidadão, o telespectador, que até bem pouco era só um receptor, e tratá-lo como um parceiro, como um coprodutor, como alguém que pode incidir sobre as decisões do que vai definir a programação da televisão, do que vai definir o temário que vai ser tratado, né? E mais do que isso, assim, usar a televisão como uma ferramenta, como um instrumento de consulta, inclusive, ao cidadão. O leitor deixa de ter uma posição passiva, porque na comunicação tradicional tem o emissor da notícia e o receptor, dois polos, né? E quem assiste, às vezes é passivo na história, não participa. No mundo digital, as coisas se misturam. Quando você escreve um post, um texto na internet, importa o que você escreve e às vezes os comentários trazem informação que o texto principal não tem. Tem um diálogo, né? E tem uma riqueza maior, uma diversidade maior de informação. A cada dia borbulham novas plataformas independentes de informação, um modelo que se reinventa com a própria dinâmica das redes
horizontalidade e participação ativa. Exemplos não faltam de experiências que já inspiram novos ativismos virtuais. A gente é um bando de voluntários que quer, porque quer mostrar aquilo que a Globo não mostra, mostrar o que os canais de televisão, o que a Veja não mostra, o que a Folha não mostra, o que o Globo não mostra. Porque a gente viu também que esses veículos da imprensa tradicional falam quase todos a mesma coisa e escondem da realidade brasileira quase todos a mesma coisa. Por exemplo, você vai ver poucas notícias de periferia. Sobre a periferia só se vai falar dos mortos da periferia. Mas sobre a vida na periferia, sobre a cultura da periferia, sobre as festas da periferia, ninguém vai mostrar, entendeu? Então, a gente achou que falar de direitos humanos era também mostrar toda a realidade bacana num povo brasileiro que, no mais das vezes, é ocultado pela mídia tradicional. A mídia ninja ela surge com o avanço da internet mesmo, surge para a internet e é uma ideia de jornalismo em ação mesmo, de narrativas independentes, daí que vem a sigla Ninja, que é Narrativas Independentes de Jornalismo em Ação. Nossa ideia é essa de estar no olho do furacão dos acontecimentos, de cobrir o mais de perto possível, de estar inserido nas manifestações. A gente vai para a rua porque a gente acredita nas pautas, a grande maioria delas a gente poderia ter ido só como ativista, está indo como um ativista da comunicação. Então a gente está cobrindo, mas ao mesmo tempo a gente acredita naquilo, a gente reforça aquilo, a gente cai um pouco com essa ideia que a mídia de massas traz de uma objetividade que é, assim, pra gente impossível. Em uma sociedade com marcas tão profundas do machismo, o ativismo digital também é um instrumento de empoderamento. Na última semana, as redes sociais gritaram pelo fim da cultura do estupro. 24, 24, 23, 23, 22, 22, 21, 21. Estupro. Em 70% dos casos, o agressor é conhecido da vítima. Você sabia? 30 homens estupram uma mulher. 30 homens estupram. 30 homens estupram. 30 homens. 30. Não! 30 homens estupram uma menina. 30 homens estupram uma menina. Não à violência contra as mulheres. Não à cultura do estupro. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou pegar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Muita força, moça! 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 O golpe não só é machista, como ele é fascista, ele é racista, ele é homofóbico e a gente não pode nem deve aceitar esse tipo de coisa, um retrocesso total. Além de ser um governo de corruptos, é um governo da radiodifusão.
Vários dos ministros, 9 dos ministros do Temer têm concessões de rádio e televisão, o que é proibido pela Constituição. É proibido. Então, além de ser corrupto, está na Lava Jato e está em outros vários escândalos de corrupção, ainda são ilegais, porque são donos de radiodifusão, 9 ministros. Esse governo, se não fosse essa mídia alternativa, essa mídia construída pelos sindicatos, essa mídia construída pelas comunidades, pelos sem terra, se não fosse essa mídia digital, esse governo estaria falando como se estivesse falando a verdade absoluta. Por isso que eles ficam tão bravos, eu ia usar outra palavra, né? Eles ficam tão bravos quando carimbou o golpe. Porque eles não queriam, eles nunca usaram o termo golpe. A Folha nunca usou o termo golpe, a Globo nunca usou o termo golpe, só que na sociedade ficou, pá, golpe. Quem fez isso? Foi essa mídia alternativa. Isso dói, isso é um carimbo que bateu na testa deles e eles não conseguem tirar. E isso chegou ao mundo. O que os jornalistas internacionais, os correspondentes internacionais estão dizendo? Eles estão dizendo, nós não sabíamos que a mídia brasileira era tão partidarizada. E o que nos alertou para isso foi essa mídia alternativa. Nós passamos a ouvir, a ler essa mídia alternativa. E aí chegamos à conclusão de que houve um golpe. A mídia internacional está falando golpe, a mídia alternativa está falando golpe, e a mídia que deu o golpe não quer falar em golpe. A Rede Globo teve um papel fundamental digamos assim, na posse de Michel Temer como presidente interino através de um golpe jurídico, um golpe constitucional, mas um golpe parlamentar, diferente da ditadura militar que eles também apoiaram. Então foi um conjunto de coisas que fez com que eu tivesse aquela reação espontânea. Eu digo, não, eu vou entrar em combate à Globo de uma forma pública e inclusive em seus telejornais, em links ao vivo, e quando eu tiver a oportunidade vou continuar repetindo isso. A gente conseguiu construir um diálogo, também de uma forma com humor, a gente usa bastante humor na nossa página, mas e de uma linguagem simples para transmitir o que é o golpismo promovido pela Rede Globo, o que é o golpismo promovido por esses bandidos, né, que estão no poder hoje. Hoje a gente tem um governo ilegítimo aí que compõe 7 ministros são investigados na Lava Jato. Então a gente consegue dialogar com o público, que o público acaba ficando carente às vezes de uma forma mais didática de mostrar o que está acontecendo no Brasil hoje. E eu acho que a gente conseguiu ocupar esse espaço e segue, né, promovendo esse ativismo digital. E para analisar mais esse dia tumultuado com esse pedido de prisão preventiva, bom, está vendo aqui, quase fomos interrompidos. Não considero que isso faça parte da democracia, mas vamos seguir com as nossas informações, que é isso que importa para os nossos telespectadores, não é, William? Queridos amigos e amigas de Bagé, nós somos alunos da Escola Graça Aranha da cidade de Imperatriz, estado do Maranhão. E assim como vocês, participamos do projeto Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos, onde podemos aprender sobre liberdade e igualdade, o que nos possibilitou enxergar a diversidade em todas as suas faces, a partir de uma nova perspectiva, e a reconhecer a pluralidade das representações existentes na sociedade, tais como as de classes e etnia. Refletimos como os direitos humanos baseia-se no reconhecimento e respeito da liberdade de cada indivíduo. Hoje a gente tem que pensar justamente esse conceito de ativista digital nos permite pensar isso de uma outra maneira. A gente também ser mídia e dessa forma se tornar formador de opinião. Claro que a gente não vai ter outro papel de jornalista que vai ter todo um trabalho na hora de apurar e preparar o fato, mas a gente pode divulgar sim opiniões. Isso é importante fazer isso nas escolas para várias ações. Uma é, de fato, para a gente poder ampliar a quantidade de comunicadores da sociedade civil, e duas é para garantir, proteger os jovens contra a manipulação da mídia, para que eles tenham realmente a força cognitiva, as ideias, a estrutura mental adaptada para poder quebrar uma informação manipulada, saber decorticar ela, propor uma visão alternativa e dessa forma se tornar cidadãos de fato. Eu
Eu acho que com a internet eles vão ver mais o pensamento dos alunos também e ressaltando o deles. Então ele pode fazer uma aula mais elaborada com o pensamento do aluno e dele e fazer a aula ficar mais aberta, mais interessante e despertar mais o interesse do aluno de estudar. Encontro de blogueiros e ativistas digitais já está na sua 5ª edição, né? É fortalecer o movimento, é fazer com que mais pessoas se agreguem, que a rede se multiplique e que nossa voz seja escutada, né? Nós entendemos que para fazer um processo de conscientização mais elevada da categoria, é necessário que nós entremos no problema mais profundo. E nesse problema, e nesse momento, o grande problema é a execução de um golpe contra a classe trabalhadora do Brasil. Sabe quando vão aprovar, eu não digo nem aprovar, vão analisar, vão avaliar, vai dar início o trâmite de uma lei de democratização do acesso de democratização do acesso dos meios de comunicação e de democratização do acesso da população a esses meios? Nunca, nunca. Com essa composição, nunca. Então, a gente tem de saber isto para poder ter também clareza das posições. Talvez a maior característica desse golpe é não querer ser golpe. E isso mostra a grande contradição. Por quê? Porque golpe na América Latina sempre foi, e nós sabemos disso, por termos experiência nessa matéria, que eram golpes militares. Isso na década de 70, no máximo até a metade dos 80. O que ocorre hoje na América Latina, e já ocorreu em outros países, é este golpe, que os alemães chamam de golpe frio, que consiste num golpe através deste tipo de processo chamado impeachment. O impeachment num sistema presidencialista é a forma pela qual se tira presidentes da República que cometeram crimes, geralmente crimes de corrupção. Não é o meu caso. Eu não cometi crime de corrupção. Uma vez no passado me chamaram de faxineira. Eu agora vou mudar de profissão. Eu vou ser zeladora. Eu vou zelar pelas conquistas e pelos direitos. Mas vou zelar também por uma coisa para nós muito importante. Vou zelar pela democracia.